Do Senhor Jesus. Amém. Motivo de alegria quando nós reunimos na casa do Senhor para adorar, para glorificar, para sair daqui com refrigério, para sair daqui com aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração diante a primeira oração inicial até o término da palavra. O Senhor tem falado conosco e vai falar com cada um de nós. Porque o Senhor essa noite nos alimenta com a tua palavra, com a tua presença, com os louvores entoados ao Senhor. Tudo isso é alimento para a nossa alma, para que eu e você venhamos entender que o Senhor, Ele está na casa. O Senhor está falando, mas não da mesma forma que nós queremos que Ele falasse conosco, mas da forma que Ele quer. Da forma que o Senhor sabe que nós precisamos ouvir a voz dEle sobre as nossas vidas. Cada um de nós aqui precisamos desse refrigério, porque os dias não estão sendo fácil. Mas nós estamos aqui para nos fortalecer na presença do Senhor. Abra as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21 e o versículo 15. Bendito seja o Senhor da glória. Aleluia, Deus. No Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 21 e o versículo 15. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos entender, igreja, da forma que o Senhor está falando comigo e com você. Pedro é restaurado por Jesus. Assim, após tomarem os de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encorajou: Cuida dos meus cordeiros. Outra vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe afirmou: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E assegurou-lhe o Senhor: Tu conheces todas as coisas, sabe que eu te amo. Comissionou Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Somente até aqui. Palavra do Senhor Jesus, ali naquele momento, para Pedro, questionando, interrogando a Pedro por 3 vezes. Se fosse no dia de hoje, nós falaremos: é um crente chato, só fica chamando para ir para a igreja. Toda vez que me vê, me chama para ir para a igreja. Mas o Senhor, Ele fez essa pergunta 3 vezes para Pedro. Mas por que essa pergunta para Pedro? Jesus, Ele tinha morrido e foi ressuscitado. Quando o Senhor Jesus
Ele morreu. Ele foi ali para aquela cruz do madeiro. Todos os seus discípulos ficaram amedrontados, com medo de morrer. E cada um foi fazer os seus afazeres, como de costume. Pedro, ele foi pescar, como era pescador. E ali naquele momento o Senhor apareceu para Pedro, pela terceira vez. Estava ali na beira da praia, enquanto Pedro estava pescando. Mas ele estava voltando daquela pescaria que pescou a noite toda e não pegou nada. E Jesus falou com eles ali: joga a rede para o lado direito. Jesus, ele estava ali orientando Pedro a fazer uma boa pescaria, dando uma direção para Pedro: joga a rede pelo lado direito. Assim é na minha e na tua vida. O Senhor nos dá a direção, mas muitas das vezes não queremos cumprir essa direção do Senhor, porque a nossa direção parece ser mais fácil. Nós achamos que nós entendemos da vida, entendemos desse mundo a qual nós vivemos. Pedro, ele entendia de pescaria. Mas ele deu ouvido à voz do Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele lançou a rede e apanhou 153 grandes peixes. Porque ouviu e seguiu a voz do Senhor. Ele seguiu a orientação do Senhor Jesus, do seu mestre. E naquele momento, eles começaram a puxar aquela rede. E aquela rede não se rompeu. Sabe por que aquela rede não se rompeu? Porque aquilo que o Senhor determina para mim e para você fazer, não perece. Glória a Deus. Porque tudo que o Senhor faz na minha e na tua vida é perfeito. Aleluia. E ali quando ele chegou naquela praia, já encontrou pão e peixe. Quando nós achamos que nós vamos servir Jesus, ele já nos serviu. Porque o Senhor já tem tudo preparado, já tem tudo pronto para mim e para você. Aleluia. Era necessário esse encontro de Jesus com Pedro. Porque se nós voltar um pouco atrás, nós olhamos para Pedro negando Jesus por 3 vezes. Confessando que não conhecia Jesus, para não ser morto. Com medo, amedrontado. Ele negou Jesus por 3 vezes. Pedro também, ele afundou quando começou a andar sobre as águas. Pouca fé. São essas 2 passagens que nós lembramos de Pedro, para questionar Pedro, para dizer que Pedro tem pouca fé, para falar que Pedro negou Jesus. E quantas vezes eu e você tem negado Jesus? Com as nossas atitudes, com a nossa desobediência. Mas nós queremos apontar o erro de Pedro. Ele confessou sim
3 vezes negando Jesus. Mas o Senhor também fez Pedro por 3 vezes confessar que ama Jesus. Porque esse é o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Aleluia. E foi confessado ali perante todos que estavam ali. Nós poderíamos até dizer que ali foi uma ceia do Senhor, que eles partiram o pão, eles cearam com Jesus, e o Senhor perguntou a Pedro: tu ama a mim mais do que esses? Sim, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Nós falamos muito nesse amor, que nós amamos um ao outro, mas muitas vezes não demonstramos esse amor, porque a palavra falar amor é muito fácil falar, mas cumprir esse amor é muito difícil. Que Coríntios 13 nos ensina desse amor maravilhoso. Sem o amor nada adianta. Nós estamos aqui porque nós amamos Jesus. Esse amor Ele concedeu para mim e para você, para nós prosseguir uma vida. Não uma vida obrigada, mas uma vida com aceitação do Senhor Jesus. Aleluia. Se eu amo Jesus, eu estou dizendo que eu aceito o Senhor Jesus como meu único suficiente Salvador da minha alma. Se eu confesso a Ele, eu estou dizendo eu aceito tudo, Senhor. Mas no geral não é assim. Nós amamos Jesus em parte, naquilo que não vai nos prejudicar, mas não queremos lançar a nossa vida na mão do Senhor. Nós queremos ser servos do Senhor, mas não queremos obedecer a palavra do Senhor. Nós conhecemos Jesus, nós conhecemos Deus, conhecemos o Espírito Santo, de ouvir falar, porque quando vem a tempestade, quando vem as lutas, nós por um momento esquecemos Jesus, colocamos algo acima do Senhor, colocamos a nossa dor, a nossa angústia acima do Senhor Jesus. Glória a Deus. E quem sofreu o maior preço naquela cruz do madeiro foi Jesus Cristo de Nazaré. Ele sim é o autor e consumador de todas as coisas. É como se ele estivesse falando ali para Pedro: Pedro, tu me amas? Faça a minha obra. Pedro, tu me amas? Me adora. Me glorifica. Me exalta, me reconheça como teu Deus. Essa noite é como se o Senhor estivesse falando comigo e com você. Tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Porque o Senhor sabe o que está no coração de cada um de nós, qual é o desejo do nosso coração. Mas se nós entender, o Senhor queria naquele momento uma confissão de Pedro. Mas tem gente não, filho. O Senhor queria ali uma confissão de Pedro, que confessasse ali perante os homens. E quantas vezes nós não temos confessado para o Senhor, quando nós prostramos nas nossas orações, ao nosso deitar, ao nosso levantar. Aleluia, Jesus. Nós só interrogamos porque eu estou passando por isso, porque veio sobre a minha vida.
Mas não queremos falar, Senhor, que seja feita a tua vontade sobre a minha vida. Eu sou teu servo, faça de mim como o Senhor quer. Ali houve um grande compromisso que o Senhor estava entregando na mão de Pedro para apacentar as ovelhas do Senhor, para fazer a obra do Senhor. E qual é o meu e o teu compromisso na casa do Senhor, nessa caminhada cristã? Deus, aleluia. Quando o Senhor falou, ide, pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Ali não está determinando que só era pastores, missionário, presbíteros, evangelista, o diácono, não. Ele estava mandando fazer o ide. Estava mandando nós falar da grandeza, dar o testemunho do Senhor Jesus. Que grande maravilha Ele fez na minha e na tua vida. Grande maravilha o Senhor fez ali na vida de Pedro. De pescador de peixe para pescador de alma. E quantas almas nós temos pescado para o Senhor? Quantas almas nós temos tirado da mão de Satanás para trazer para a presença do Senhor? Porque muitas das vezes nós olhamos para nós, achamos que só nós precisamos do Senhor. Achamos que nós vamos perder tempo com aquela pessoa que está ali. Achando que nós não temos nada para oferecer. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. No nome de Jesus, tudo pode acontecer, mas no meu nome nada acontece. No nome de João nada acontece, mas no nome de Jesus Cristo de Nazaré, estremece as cadeias. Glória a Deus. O inimigo ele bate de retirada, porque não suporta ouvir o nome de Jesus. Meu Deus. Aleluia. Quando nós professamos esse nome, com fé, com certeza, que Deus, que Jesus é Ele que vai agir, não sou eu, que nós não temos poder algum senão a presença do Espírito Santo, que nos impulsiona a nós orar por alguém e a enfermidade cair por terra, o inimigo bater em retirada. Está faltando eu e você fazer o ide do Senhor. E naquele momento ali, igreja, Pedro, ele entendeu. Quantas pessoas aí quer ser abençoado, quer receber oração, quer receber tantas coisas boas da parte do Senhor, mas não quer confessar o Senhor como o único suficiente Salvador da sua alma. Porque não é bem materiais. É a nossa salvação que está em jogo. Não é um carro, não é a casa. Aleluia, Jesus. É a minha e a tua salvação. É essa salvação para nós. Esse é o propósito do Senhor na minha e na tua vida. É nos levar para morar na glória. Aleluia. É nos levar para morar na eternidade. Aleluia. Mas temos que confessar
para o Senhor Jesus. Tem que ser declarado que confia, que acredita no Senhor. Não só ali no teu quarto, mas publicamente, em uma oportunidade, em uma roda de amizade. É hora de eu e você contar o nosso testemunho. Nós estávamos perdidos no lamaçal do pecado. Nós estávamos aprisionados pela mão do inimigo, mas o Senhor nos resgatou. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém. Assim diz o Senhor. Onde é que nós estamos? Nós louvou. Se você pensa que está tudo terminado, Ah, não. Está começando agora. e que tudo acabou, Meu Deus. uma coisa eu te digo nesta hora, que a última palavra é do Senhor. Se você se ajoelha e não consegue mais orar, pensa que os teus inimigos triunfarão, mas uma coisa eu quero lhe falar: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da tua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da tua bênção hoje Aleluia, Deus. A glória da segunda casa. Jesus, ele podia ali naquele momento questionar Pedro, porque foi que Pedro negou ele por 3 vezes. Ele podia questionar eu e você, porque muitas vezes nós negamos ele. Porque muitas vezes nós não reconhecemos ele. Só queremos reconhecer no momento de dor, de agonia, de tristeza. E o Senhor só estava pedindo ali para Pedro: tu me amas? Só quer que eu e você amamos Jesus. Porque quem ama Jesus não fere, não mata, não rouba, não mente. Porque esse amor que o Senhor tem por mim e por você não deixa nós fazer tamanha atrocidade contra o teu próximo. Mas quando nós perdemos, quando nós não temos esse amor, nós fazemos tudo aquilo que não agrada ao Senhor. O Senhor só pede simplesmente uma única coisa que a Pedro: que ame Ele. Está cumprindo o primeiro mandamento. Porque a palavra do Senhor nos ensina que o mandamento, ele é verdade. A tua palavra é verdade. Deus, ele é verdade. Jesus é verdade. O Espírito Santo é verdade. Porque não crê nas verdades que o Senhor tem para mim e para você. Glória a Deus. Nós cremos na mentira do mundo, na empolgação que o mundo nos traz, mas não acreditamos que mesmo que eu passe por luta, mesmo que eu passe por dores, mas o Senhor, ele falou: eu irei para o Pai, mas rogarei que vinha outro Consolador, para que esteja conosco até a consumação do século.
É essa certeza, igreja do Senhor, que nós temos. Que quando nós prostramos, machucado, de cabeça baixa, desanimado, quando nós oramos ao Senhor, clamamos a Ele, nós levantamos, porque o Espírito Santo é Ele que intercede por mim e por você, com gemido inexprimível. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. E a partir daquele momento, Pedro se levantou. E Jesus, ele foi assunto ao céu. E lembraram da promessa. Ficarem em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Está dizendo para mim e para você, permanece unido, permanece orando, permanece nessa caminhada, que vai ser revestido dia após dia, e vai ser abençoado dia após dia na presença do Senhor. Aleluia. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Tem que ser fiel ao Senhor. É essa fidelidade que o Senhor quer comigo e com você. Essa intimidade que o Senhor quer que nós tenhamos com Ele. Essa comunhão de um para com o outro. Comunhão essa que naquela época foi perdida essa comunhão. Porque eles acharam que Jesus ele morreu e tudo se acabou. Porque logo seguindo Estevão foi apedrejado. Então ficaram com medo e todos ficaram dispersos. Mas há uma promessa para mim e para você. Promessa essa que o Espírito Santo ele cuida de mim, cuida de você. Glória a Deus. Se nós amamos a Deus, se nós tememos a Deus, nós vamos dar prosseguimento sim na obra do Senhor. Aleluia. Nós vamos falar da bondade do Senhor. E eu convido a igreja a se levantar para nós orar ao Senhor, unindo a minha e a tua fé, na certeza que nós ouvimos a voz do Senhor, que nós se transportou ali nessa passagem, onde o Senhor falou com Pedro, tu me amas. É como Deus falando comigo e com você. Apacenta minhas ovelhas, cuida desse rebanho. É como dizer, cuida de um ao outro. Muito interessante que eu leio nessa passagem, e o Senhor falando, cuida das minhas ovelhas. Porque se nós somos ovelhas, nós somos do Senhor. E eu sou a pastor. Glória a Deus. Altíssimo Deus, poderoso e eterno Pai, mais uma vez nós te exaltamos, nós te glorificamos.